Graça e paz da parte daquele que vive e que reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração nesta noite em que o Senhor nos tem dado. Somos gratos a Deus pela vida, pela saúde e por tudo que o Senhor nos tem dado. Gratidão a Deus acima de tudo. Somos gratos a Deus pela vida, né? Queremos trazer a palavra de Deus no nosso estudo sobre Elias, né, finalizando essa série de estudos sobre o profeta Elias, no qual vínhamos tecendo esse estudo já há alguns dias, retornando e fechando esse estudo acerca do profeta Elias. Para os irmãos que não acompanharam, um resumo de tudo que foi tratado até aqui, né? O contexto de Elias é que ele aparece, né? O texto bíblico diz: apareceu Elias, né? Com uma frase muito importante, muito impactante, e dizendo justamente ao rei déspota Acabe, dizendo assim: vive o Senhor. Gosto muito desta palavra de Elias. Vive o Senhor está vivo. Esta é a primeira grande verdade a qual Elias ressalta, e num contexto espiritual nós aprendemos com Elias que, numa analogia com a igreja, Elias representa, né, os santos que serão arrebatados. Elias representa a igreja no sentido de que ele combateu o pecado, né? Ele combate o pecado com autoridade, né? Elias representa a igreja porque ele será arrebatado, né, como dissemos, né? Ele também representa a igreja porque o sobrenatural de Deus estava sobre a sua vida, assim como o sobrenatural de Deus tem que estar na vida da igreja, né? Então, ele fez, através da sua palavra, o céu se fechar. Através da sua palavra, ele devolveu a vida ao filho da viúva. Através da palavra de Deus na sua boca, né, ele fez descer fogo do céu. Então, tem lições maravilhosas na vida desse profeta de fogo chamado Elias, né, que é um dos homens que não morreu, né, juntamente com Enoque. Serão as duas testemunhas que vão ainda testemunhar nesta terra, porque Deus não fica sem testemunho na terra, né? Então, a igreja não vai alcançar o mundo inteiro, né? Sabemos disso. A igreja não vai, portanto, o sinal de que o evangelho será pregado no mundo todo, então verá o fim, não tem no contexto a igreja, porque nós vemos justamente, né, os 144 mil, né, jovens de Israel que espalharão a fama de Jesus por toda a região de Israel. Depois nós vemos exatamente Elias e Enoque, as duas testemunhas, que voltam para também testemunhar aqui já na grande tribulação. E por fim, o anjo com o evangelho eterno, né, anunciando o evangelho do reino, porque o reino está prestes a ser estabelecido. Então o anjo sim pode alcançar todas as ilhas, nações, línguas, tribos, dialetos que ainda não ouviram a palavra de Deus. Mas contextualizando o profeta Elias. Elias surge no cenário da apostasia, onde Deus fora trocado por Baal, né, um deus pagão, né, um deus morto, e tiraram o culto a Jeová, né? Jezabel era terrível, Acabe era um déspota, né, que cedia aos caprichos idólatras de Jezabel. Nesse contexto, ele desafia os profetas de Baal. Neste contexto, ele surge dizendo: vive o Senhor está vivo, né? Esta mensagem impactante que está na vida da igreja. Vive o Senhor. Então a tua vida tem que trazer essa mensagem. O testemunho da profecia. O cristão tem que trazer essa mensagem: o Senhor está vivo. Todos que olham para um cristão têm que entender que há um Deus vivo, há um Deus que peleja pela sua igreja, pela sua santa grei. Então, nesta palavra, ele destitui Baal.
Ele diz: vive o Senhor. Para quem esqueceu que o Senhor está vivo, né? A mensagem impactante de um cristão verdadeiro é: vive o Senhor. No segundo momento, ele faz aquele desafio: o Deus que responder com fogo, a esse servireis. E primeiro os profetas de Baal se dilaceram, gritam e têm um tempo enorme ali para clamar. E é claro, Baal não responde, porque não é Deus, não tem vida, não pode responder. Mas Elias, quando chega a sua vez, ele restaura o altar. A segunda contextualização, além daquela que falamos que o Senhor está vivo, que deve ser uma mensagem visível, mesmo sem palavras, as pessoas têm que ver que o Senhor está vivo através de nossas vidas, é um altar restaurado. Elias, então, restaura o altar do Senhor, ele cava uma sanga, ele deita muita água, faz jorrar muita água sobre essa sanga. Ele coloca 12 pedras, né, símbolo do povo de Deus, 12 tipos de crente, cada um com uma promessa, cada um com uma luta, mas cada um com uma promessa de vitória. E o grande segredo é estar unidos em torno do altar do Senhor, que agora é restaurado. O sacrifício é posto e Elias clama ao Senhor em oração e o Senhor responde com fogo que consome a oferta, também toca na água, símbolo da palavra de Deus, porque a água é símbolo da palavra de Deus. Tens na tua vida a palavra de Deus, tens na tua vida a sã doutrina da palavra de Deus, a purificação da palavra diária na tua vida, né? Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está querendo ensinar justamente isso. Nós estamos neste mundo e estamos passíveis de alguma impregnação de sujeira, de poeira deste mundo dos nossos pés. Por isso nós temos a sandália da preparação do Evangelho para caminharmos na luz, para sermos luz. Então é preciso a lavagem diária da palavra de Deus na nossa vida, né? Para que possamos ser santificados, purificados. Em tempos de apostasia, em tempos de trevas, a palavra de Deus tem sido tirada até de muitos templos que se dizem cristãos, né? E alguns falam, aqui tem uma palavra amiga, né? Palavra amiga não é palavra de Deus, porque quando olhamos justamente para a vida de Elias, entendemos que ele desafia o pecado. A igreja está aqui para confrontar o pecado. Templo verdadeiro não é lugar para pecador se sentir bem. Quando o pecador se sente bem no templo, isso virou qualquer coisa, clube social, encontro de pessoas de boa índole, bem instruídas, com algum objetivo em comum, menos templo do Senhor. Mais do que ir ao templo, precisamos ser o templo do Deus vivo. Não sabeis vós que vossos corpos são templo de Deus? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Assim disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nesta analogia que temos estudado, fazendo essa analogia de Elias, o profeta, o tisbita dos moradores de Gileade, ele surge no cenário de Israel, né, assim como um mistério. Ninguém sabe quem era o pai de Elias, ninguém sabe quem era a mãe de Elias, assim é a igreja também. A igreja, você vai lembrar, é um mistério que esteve oculto pelos séculos, agora manifestado para ser luz, para ser o sal da terra, para, juntamente com o Espírito Santo, glorificar a Cristo, levar a semente da palavra, né, e ter o testemunho de Cristo enquanto andarmos nesta terra. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia, uma declaração veemente da vida, do sofrimento,
morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta analogia, temos então o aparecimento de Elias, dizendo: vive o Senhor. Temos a lição do altar restaurado. É preciso ter um lugar secreto com Deus. É preciso ter comunhão com Deus através de uma vida, de um altar diante do Senhor. Então, Elias faz essa limpeza e o Senhor responde com fogo. Então, a partir dali, ele segue, em vitória. Ele segue abençoando pessoas, ele segue também tendo as suas crises. Mas o homem de Deus, ele traz uma marca do sobrenatural de Deus na sua vida. A viúva de Sarepta, a qual Deus enviou Elias para ser sustentado com ela, provou muito bem o que era um homem de Deus. A característica de um homem de Deus. Ele traz o sobrenatural de Deus na sua vida. E ela teve ali a sua vida abençoada por este profeta. Teve a restituição da vida do seu filho. Então o evangelho verdadeiro, genuíno, e o homem de Deus verdadeiro e genuíno, eles vivem no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tem que estar na sua vida. Tens tu visto, tido uma experiência verdadeira com homens de Deus, de fato, na qual o sobrenatural de Deus se manifestou na tua vida? Você pode testemunhar algum fato verídico que você viveu, que você pode sim dizer sim. Homem de Deus traz sim o sobrenatural de Deus em sua vida, em seu ministério, em seu modus vivendi. Então, nós estamos aqui na Terra para proclamar o sobrenatural de Deus. Estamos com nossas vidas ocultas em Cristo e em Deus. Outros que se relacionaram ali, que me chama a atenção na história de Elias, são os capitães de 50. Capitães de 50 que foram mandados pelo rei para trazerem Elias à força. Os primeiros capitães de 50 chegaram de forma arrogante e Elias disse: sou o homem de Deus, desça fogo do céu e destrua estes. E assim aconteceu. Não satisfeito, o rei manda outros capitães de 50. E acontece a mesma coisa. Elias vê a arrogância, Elias vê a soberba, O rei te chama, o rei manda-te que vá conosco. E Elias disse: sou o homem de Deus, desça fogo do céu e destrua estes. Assim aconteceu. Não satisfeito, o rei ainda manda um terceiro capitão, você vai lembrar da história. Agora este chega se humilhando: tenha a minha vida e destes homens por preciosa, Senhor, e venha comigo, o rei te chama. Quando este se humilha, o homem de Deus então segue e vai até Acabe e diz face a face o que ia acontecer. Autoridade para confrontar o pecado. Porque o grande problema da humanidade se chama pecado. Pecado é desvio de conduta, é errar o alvo, é a tragédia que assassinou a humanidade. Quem está em pecado está caminhando para a morte. Quem está em vida santa, em santidade, em novidade de vida, está caminhando para o céu. Se na tua igreja não se combate mais pecado, ela pode ser qualquer coisa, como falamos. Um clube social, um lugar de encontro de pessoas com um objetivo em comum, até de lazer muito hoje, mas não vai ser a coluna e o esteio da verdade, a qual é caracterizado a Igreja de Cristo. Por que coluna? Por que esteio? Porque é na Igreja de Cristo, lugar de adoração, onde os santos se reúnem, que a verdade é sustentada. A verdade que tem sido
afrontada em nossos dias. A verdade que tem sido mascarada pela mentira. O Satanás, o inimigo das nossas vidas, tem feito a mentira parecer verdade e a verdade parecer mentira, né? E muitos crentes incautos caem na artimanha de Satanás, desta jogada, desta operação erro, de fazer a verdade ser mentira e a mentira ser a verdade. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, nesse contexto, né, nós temos que ser coluna e esteio. Coluna onde sustentamos a verdade do Evangelho. Coluna fala de sustentação, né? E esteio fala de demonstração. Esteio, eu estou mostrando a verdade, estou expondo a verdade. E eu também sustento a verdade com a minha vida de testemunho, com o marturiaso, ou seja, o testemunho de Cristo, que é aquela declaração veemente da vida, sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua obra redentora. Então, Elias, o tisbita, ele também entra em momentos de crise, né? O profeta que desafiou 400 profetas de Baal, de repente está fugindo de uma mulher, Jezabel, né? Mas Deus vai até ele e diz: ainda não é o descanso. Que fazes aqui? Ele vai para uma caverna, ele se esconde, né? Homens de Deus podem sim estar e entrar em crise, mas quando Deus tem um compromisso e esse homem está arguido de um compromisso com Deus, Deus se compromete nesses momentos de crise. Deus sustenta, Deus fala manso e suavemente ao profeta. Corre, pois a jornada é longa. A mensagem de Deus ainda é essa. A jornada é longa, há muito o que fazer. A tua vida é preciosa para Deus e você sabe a missão que Deus tem colocado na tua mão, na tua vida. Você sabe a missão que Deus tem e conta contigo, né? Não podemos olharmos para trás, não podemos, após ter o cajado nas mãos, olhar para trás. Não podemos retroceder agora. Canaã é logo ali, né? Então devemos andar com fidelidade, com fé, porque o justo viverá pela fé. E isso não é ganho financeiro. Isso é que em todas as circunstâncias da tua vida, a fé, o sobrenatural de Deus é que te guiará. O bom siso te guiará. A inteligência te conservará na presença de Deus. Por tudo isso, a vida de Elias é um exemplo para nós como igreja. Combater o pecado, ter um altar restaurado, ter a água da palavra de Deus diariamente em nossas vidas, né? Porque logo seremos também como Elias, tirados dessa terra. O arrebatamento está muito próximo e é necessário uma vida de santidade, uma vida limpa diante de Deus. Não pense os espúrios, os ímpios, que vão herdar alguma coisa da parte de Deus. Santidade ao Senhor continua sendo a marca daqueles que o Senhor conhece. Tem uma marca, né? Tem um selo que o Senhor se alegra no seu povo. O selo é que o Senhor conhece os que são seus. Você é do Senhor? Eu creio que este é o momento de tomarmos sempre aquela decisão de santidade, de novidade de vida e de andarmos na luz. Porque se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora, hoje, uma das marcas de Elias continua acontecendo. O fogo do céu continua caindo, mas de maneira diferente.
Hoje ele cai sobre os corações, né, como um fogo que traz, né, uma expectação de condenação. Não sobre os justos, não sobre os fiéis, mas sobre aqueles que zombam, sobre aqueles que têm orgulho, sobre aqueles que ainda querem se justificar no seu pecado, né? Porque se justificássemos, se julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. O fogo continua caindo, mas de forma diferente, como um fogo no coração, numa ardente expectação de condenação para os que rejeitam a palavra de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que esta semana seja de vitória e que a palavra de Deus dirija a tua vida, esteja no teu subconsciente, gravando bênçãos, gravando atitudes vencedoras para que você passe essa semana norteado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.